Bom, dando sequência aqui ao bate-pronto da Jovem Pan, o Rian Francisco, eu acabei de receber aqui, ele disse ontem que a inspiração dele é o Romário, gente. Abre aspas, eu tenho visto muitos vídeos do Romário, acho que temos uma característica parecida, mas claro que não chego nem perto do nível dele, um cara extraordinário. Mas dentro da área, é um cara calmo e que consegue fazer belas finalizações, fecha aspas. Raí Monteiro, tá aí o Rian Francisco, a joia do São Paulo, a promessa do tricolor, se inspira em Romário. Aí tem uma boa referência, hein, o Rian Francisco, hein? Não tá mal de referência, né? Eu tava ontem lá, Pedro, no jogo, né? Trabalhando no jogo. E acompanhei a entrevista do Zubeldia e também a Zona Mista depois. O Rian foi o único que parou lá para falar com a gente, né? E ele muito impactado, muitos microfones em volta dele. Tem até uma foto muito legal que o nosso Giovanni Chacon publicou. Vários microfones, uns 10, 15, 20 microfones ali em volta dele. E ele bem assustado, naturalmente. É um garoto muito jovem e fala muito pouco, né? Respostas muito curtas e tudo mais. Mas foi curioso esse momento em que ele falou do Romário ser uma referência, né? E ele fala, tem uma característica parecida com a do Romário. E rapidamente, mas não estou me comparando com ele e tal, porque a gente sabe que hoje qualquer coisinha também é margem para virar uma polêmica, uma besteira. O menino só disse mesmo que se inspira num grande centroavante. Aí a foto que o Chacon publicou, esse braço aí esse primeiro braço aí é o meu. Tava bem concorrido. Hein? O espaço ali estava disputado mesmo. Espaço ontem lá na Zona Mista do Pacaembu, né? Mas bem legal ver esse garoto surgir. Acho que isso é um ponto bem bacana, né? De a gente poder acompanhar de perto nos estádios. O surgimento desses garotos. Terça-feira eu estava no Allianz, não é a primeira vez, não foi a primeira vez que eu vi o Estevão jogar de perto, e nem foi um dos melhores jogos dele. Mas é muito legal você ver o surgimento desses jovens e os garotos que vão ser o futuro do futebol brasileiro. No Palmeiras até com outros da base. São Paulo, no caso, o Rian Francisco e outros também que tem utilizado. Teve a final da Copinha também no fim de semana. Então é muito, muito bacana essa oportunidade de ver esses garotos surgindo e tendo sucesso. O Rian Francisco, que é dessa geração do Estevão, inclusive era jogador da base do Palmeiras, acabou se transferindo para o São Paulo, perdeu espaço na base do Palmeiras, até por conta da concorrência muito forte, e o Hendrick, que era o grande 9 ali da base alviverde, então ele acabou deixando o Palmeiras e foi a caminho do São Paulo. Mauro César tá aí, o Rian Francisco, né, que parece ser esse jogador diferenciado, tem muito ainda pela frente, mas se inspira no Romário, já assiste vídeos do Romário, nada mal, né, Mauro César? Eu acho que ver vídeo do Romário é muito saudável, né? Por algumas questões. Por exemplo, a frieza na finalização diante do goleiro. O Romário foi um dos melhores nesse quesito. Um ponto que eu acho sempre importante é do impedimento. O Romário ficava muito pouco impedimento porque ele tinha uma atenção que muitos atacantes não têm na última linha dos defensores adversários, né? Um atacante que presta atenção na última linha dos defensores, ele vai partir para a bola na hora certa, ele não se precipita, né? E se ele tiver um bom entrosamento com aqueles que fazem o passe, que dão assistência, o Romário tinha isso, né? O Romário, ele dava um passinho para trás. Cansei de ver isso no Maracanã, ele fica observando, dá um passinho para trás, aí o zagueiro está de olho nele, o zagueiro se distraía, ele dava um para frente, aí o zagueiro pensa, o Romário está impedido. Quando o zagueiro se distraía, dava um passinho para trás, saía do impedimento. Quando o zagueiro olhava, a bola já tinha sido lançada. Muitas vezes o bandeirinha, ele saía tão na frente por conta dessa artimanha, digamos assim, que ele saía na cara do goleiro, o bandeirinha, época pré-VAR, evidentemente, muito na frente, levantava o instrumento de trabalho, como diziam antigamente no rádio, né? E aí marcava impedimento. Tivesse VAR, ele teria que seguir a jogada, né? Pela recomendação atual. E aí o VAR ia analisar e acho que muitas vezes ia ver, o Romário não estava impedido. Toda hora isso acontecia. Eu acho esse um ponto super importante que os atacantes não prestam atenção. Já que ele se inspira no Romário, tomara que ele saiba estudar esse ponto, né? Para se aprimorar mais, que esse é bem importante. E hoje com o VAR mais ainda, porque hoje você não tem a jogada abortada pelo bandeira, que marcava o impedimento, parava a jogada. Hoje não, a jogada segue. O bandeira tem a orientação de deixar seguir e marcar no final. Vai no VAR, se não tiver impedido, o gol vai ser validado. A não ser quando o VAR erra, né? Que tem aquelas coisas do VAR também, aquela linha mais grossa, mais fina, mas isso é outra história. Isso é outro papo. Enfim, é sempre bom se inspirar nos grandes jogadores e, evidentemente, o Romário foi um deles. E acho que tem outro ponto também, né, Mauro, que é interessante da gente observar, que é o garoto tendo interesse de assistir jogos. Sim. Mesmo que jogos antigos. E um jogador que parou quando ele não tinha nascido, era bebê, né? Sim. Tem que fazer a conta. Em 2006. Ouviu falar que ele era. Então já tinha parado, né? 2006. O Romário parou quando? O Romário, né? Foi e voltou, né? Mas assim, sabe aquelas coisas. Ele era bebê quando o Romário jogava.
Em 2008 ele inventou de ser técnico do Vasco também. Teve isso. Não durou muito. Teve até um episódio de um colega... Aposentou em 2008, aos 42 anos, o Romário. Teve até um episódio de um colega que uma vez perguntou para um garoto que jogava na base de um time grande, qual jogador você... Ele jogava na posição de volante, né? Qual jogador você se inspira, né, do futebol atual? Você gosta de ver, sei lá, o Tony Kroos e tal? A menina respondeu, eu não gosto de assistir futebol, não vejo ninguém jogar. Meu futebol é o que eu sei jogar. Então, acho que é interessante também essa fala do Rian Francisco nesse sentido, né? Tinha até aquele perfil, né? Ensina Romário. Acho que ainda existe. Não centroavantes, toda rodada tem brasileiro, mas pelo nível aqui do nosso futebol, acredito que muitos deles nesse jogo mesmo ignorem essa página. Nesse jogo de ontem mesmo tem uns 2 ou 3 vídeos aí que dá pra usar. O Ensina Romário basicamente era assim, o cara perdia um gol feito, aí ele pegava o gol perdido pelo cidadão, ele pegava um gol parecidíssimo, às vezes idêntico, jogado igualzinho, o Romário ia lá e fazia o gol. Por isso Ensina Romário, muito bom por sinal, né? Eu sei até quem é o responsável pelo Ensina Romário. Não sei se ainda faz, tem tempo que eu não vejo. Então, tem tempo que eu não vejo mesmo, mas é muito bom, é muito bom. Mas é isso, agora essa questão dos jogadores não assistirem, né, futebol, e o pior é que às vezes o cara fala isso com orgulho. O Neymar falou isso outro dia, numa entrevista para o próprio Romário, né? Eu acho isso muito... Perguntar se ele assistiu o Campeonato Brasileiro. Eu acho muito triste, porque assim, é um desinteresse pela sua própria profissão. Ou pelo esporte que te ofereceu tudo, né? Como assim, é uma coisa meio, eu jogo e... Ok, tudo bem. E eu acho que aí o cara não se aprimora, né? Porque quem se aprimora, olha, assiste, se prepara. Aí muitas vezes o cara não gosta de futebol. Não vê futebol. Aí quando para de jogar, o que eu faço da minha vida? Quero ser técnico. Você nunca se preocupou em ver futebol, entender o jogo, você sabe jogar. E muitas vezes, até no passado mais do que hoje, né? Jogo muito intuitivo. Hoje o jogador tem algumas obrigações que não havia no passado, né? Hoje o cara tem que entender melhor o funcionamento que o técnico quer, taticamente, as funções dele em campo. O jogo já foi muito mais intuitivo. E muitas vezes era isso. O cara não gostava de futebol, não via, achava um saco, mas aí ele não quer largar o futebol. O futebol é o ganha-pão dele, para de jogar, ele quer ser técnico, mas ele não entende o jogo, ele nunca se preocupou com o jogo, nunca quis se interessar pelo jogo. O próprio Romário teve uma ocasião, vou falar aqui a história. O Romário foi no Charla Podcast. Aí fizeram uma provocação, sacanagem do Charla, né? Sacanagem. A gente vai conversar. Aí, mais cedo ou mais tarde. Aí eles vão e colocam lá para o Romário em cima de um debate que nós tivemos aqui. Eu fui procurar em 2022. Eu estava aqui no Jovem Pan há meses. Em que a gente estava discutindo sobre esse tipo de coisa. Aí eu falei, você vai citar, por exemplo, um jogador do passado que hoje teria dificuldade. Você cita um perna de pau ou cita um craque? Você cita um craque. Eu poderia falar o Cruyff. O Cruyff teria mais dificuldade hoje. E o futebol que ele jogava na Holanda de 74 era super avançado para aquele tempo. Porque o jogo é mais físico, os zagueiros são mais rápidos, são mais fortes. Outro futebol, né? Desenvolve-se também a técnica para neutralizar o grande atacante. Então, mas, evidentemente, se o Romário tomasse o soro da juventude e voltasse hoje, né, ele ia entender que o jogo mudou e ele vai se adaptar. Ele vai ter a preparação física atual, a medicina atual, os suplementos atuais, tudo coisa que ele não tinha no começo da carreira. O Pelé, o Garrincha, né? O Garrincha, se ele não tivesse as questões pessoais dele que atrapalharam a sua carreira, que foi muito breve, inclusive, tinha a perna torta e tudo, ele ia aprender a fazer coisas que naquela época não se discutia, não havia técnica para isso, método de treinamento, entendimento do futebol, evolução até do próprio jogo, né? Aí foi colocado como se eu tivesse dito que ele não jogaria hoje, como se ele fosse, hoje seria um perna. Óbvio que não, isso é uma babaquice, né? Isso é uma burrice. É que distorce as coisas que a gente fala. Às vezes é difícil isso, porque o cara pega um pedaço, né? Isso faz-se toda hora fazem isso, né? Eu sou muito vítima desse tipo de coisa. Por isso que agora tem hora que eu vou começar a rebater isso aqui, sabe? E é óbvio que eu não falei que o Romário seria. Aí o Romário ficou puto, né? Começou a responder. Como se eu tivesse falado, eu não falei isso, evidente que não. Agora, o Romário teria dificuldade, eu poderia falar o Zico teria mais dificuldade. Claro, qualquer um Maradona ia ter mais dificuldade. O jogo no passado, ele era mais violento. Se você pegar os jogos, o Maradona tomando porrada, era direto. Mas do ponto de vista tático, tudo, o jogo é mais difícil, o espaço é menor, o jogador corre mais quilômetros. Isso é uma obviedade, gente, e não é nenhum demérito. Agora, claro, o jogador do passado tentaria se adaptar. O Leônidas da Silva jogou há quase um século, né? Foi comentarista aqui no Jovem Pan há muitos anos. Se ele tivesse nascido agora, se ele fosse o Rian Francisco, ele ia ter uma série de recursos que não existia há quase 100 anos, obviamente. Quando ele começou a jogar foi há 100 anos, né, aproximadamente. Então ele iria entender e aprender, ia ser preparado. Agora, que o jogo mudou. Você vê que hoje a preocupação de times mais técnicos, por exemplo, o Luxemburgo, ele é bom frasista, né? Ele criou o zagueiro, que sempre existiu, mas ele criou a expressão, ou popularizou, zagueiro. É o zagueiro rebatedor. Era do Odivan. É o Odivan, que era o Odivan e Mauro Galvão. Você tinha 2 zagueiros ali, fizeram sucesso no Vasco,
porque o Mauro Galvão era muito técnico, era um ótimo jogador, muito acima da média, foi campeão brasileiro com 17 anos, em 79, e continuou muito tempo, jogou até 40, sei lá. E o Odivan formando dupla com ele, era aquela combinação clássica, o zagueiro técnico e o zagueiro butinudo, que rebate tudo, butinudo no sentido de não ter muita habilidade, né? Isso cada vez menos funciona em times muito técnicos. O zagueiro tem outras tarefas também. Além de marcar o Romário, ele tem que saber sair jogando, ele tem que ter controle da bola, fazer uma virada de jogo, ele tem que ter outros recursos que no ano passado ninguém ligava. Não, o zagueiro sabe rebater e tal, tá tudo bem. O importante é isso. Sabe fazer a marcação do adversário. Hoje não é mais assim. Goleiro também. O goleiro. Série A, mesmo em times pequenos, não tem mais esse zagueiro só rebatedor. Sim. E outra posição que mudou é de centroavante, não um centroavante como o Romário. Romário era um gênio. Mas assim, centroavantes, as características, por exemplo, do Washington, que era o Túlio, Sim. faziam muitos gols, né? O Washington, ele é ainda o maior artilheiro de uma edição única de Campeonato Brasileiro, de 2004, no Atlético Paranaense. Que não eram jogadores que participavam tanto do jogo, fora da área, e nem eram tão habilidosos, mas faziam muitos gols. Um toque, né? Um toque. A função dele era dar o último toque. Também hoje é muito raro encontrar um centroavante. O Cano talvez seja um remanescente, que ele tenha dessa característica. Porque hoje o atacante, o centroavante, ele tem outras tarefas, né? O Pedro, para mim, é o melhor atacante da América do Sul, na posição de centroavante, na minha opinião. O Pedro era muito criticado, e antes da lesão ele até melhorou muito no jogo sem bola. O que se reclamava é que ele precisa participar mais, porque a bola do adversário... Amigo, você não vai ficar olhando, você vai ter que pressionar alguém, você vai ter que correr, você não vai ficar parado ali esperando o seu time recuperar a bola, colocar você em condições. Aquela coisa de a bola não chega para o centroavante para isentá-lo de uma má atuação, isso cada vez vale menos. Porque ele também tem que procurar o jogo. Isso é uma realidade. A coisa mudou. E o Raí lembrou o goleiro, cara. O goleiro acho que é a mudança mais assim, impactante. O goleiro antigamente precisava de quê? Rebater a bola para frente com o pé, alguns com a boa reposição com a mão. O Emerson Leão era muito bom na reposição com a mão, né? Enganchava a bola assim, jogava lá no meio do campo. Eu lembro do Andrada, vocês não vão lembrar, evidentemente, mas eu vi o Andrada, goleiro do Vasco dos anos 70, que tomou o gol do Pelé, né? O gol 1000. O Andrade tinha reposição de bola com os pés que era impressionante. Ele chegava, na época o goleiro caminhava com a bola na área, né? Ele ia quicando e andava com a bola, chegava no bico da área e ele se agachava e dava uma quebrada na bola, ela ia lá na ponta esquerda, na ponta direita, dependendo do lado, e acionava o ataque do Vasco. Cansei de ver isso, quer dizer, e era um goleiro que chamava atenção. Hoje os goleiros fazem várias outras coisas, quer dizer, o jogo de fato muda, né? Então a gente falou tudo isso por causa do Rian Francisco. É ótimo que ele veja o Romário, que vai certamente inspirá-lo, né, em vários aspectos, mas ele tem que ver futebol também para ver como jogam os grandes atacantes de hoje, em tarefas outras que ele vai ter, além de botar a bola dentro do gol, né? Porque a tarefa dele não é só botar a bola dentro do gol, certamente não. E nesse debate da evolução do futebol, o Riquelme, que para mim jogou muita bola, e ele gosta pouco de falar, agora como dirigente, presidente do Boca Juniors, ele deu uma entrevista. Vou ter que fazer um rápido intervalo agora na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. E o Riquelme disse, se eu jogasse no futebol de hoje, eu teria muita dificuldade. Eu não conseguiria fazer aquilo que eu fiz há 15 anos atrás. E olha que a gente não está falando de muito tempo, porque não faz tanto tempo assim que o Riquelme parou de jogar. E ele falou, é um jogo muito físico, é muito mais intenso. E ele falou, eu como 10 não conseguiria jogar nesse futebol de hoje. Riquelme falando isso. Tem jogador que admite, tem outros que vão ficar, né, empurrando e querendo dizer que hoje jogariam muito. Aí é de cada um. E como disse o Mauro também, né, o Romário, se tivesse a preparação de hoje, os recursos de hoje, a tecnologia avançou, acho que certamente iria, né, se encaixar nesse futebol atual. Bruno Prado, Raí Monteiro, a gente começou falando do Rian Francisco, dizendo que assiste vídeos do Romário e tem o Romário como uma inspiração, Bruno Prado. É legal, né? O Romário realmente, nessa parte da frieza dentro da área, foi o maior que eu vi, assim, com muita tranquilidade, assim, para finalizar, com nenhum problema de sair na cara do gol, na frente do goleiro. Ele tinha mesmo essa frieza e muito recurso para tirar do goleiro. Tem jogadores com várias características. O Ronaldo, que é outro grande centroavante brasileiro, já é uma outra característica, né? O Ronaldo, antes de machucar o joelho, ele era um jogador até de trabalhar muito fora da área, de arrancada, de pegar, arrastar todo mundo na velocidade, na força, entrar na área, finalizar. Era até diferente. O Romário, antes, as pessoas lembram muito do Romário já também na parte final, em que ele
jogava mais dentro da área, mas o Romário também sabia jogar. O Romário ele tinha um arranque muito forte num espaço curto. Muito gol assim no PSV, né? Sim, de receber a bola no espaço curto e uma arrancada ali na parte final do campo, em velocidade. Uma bela jogada, né? As pessoas às vezes confundem as características, né? Que eu acho que o Romário era só um finalizador e não era. Uma jogada muito clássica dele e importante foi a final, foi nas oitavas da Copa de 94, o gol do Bebeto contra os Estados Unidos. É uma jogada toda dele. Ele sai da área, ele faz toda a jogada, passa para os jogadores dos Estados Unidos e mete o Bebeto na cara do gol, né? Foi um centroavante fantástico e é uma ótima inspiração, né? E cada um com as suas características. O Rian, eu acho que ele não conseguiria, tô falando de característica, não de qualidade, a gente não sabe até onde o garoto vai chegar, mas de característica, ele não tem, por exemplo, aquela arrancada que o Ronaldo tinha no auge. Aí já é uma coisa mais parecida com o Mbappé de hoje. E o Ronaldo, aquela arrancada de sair da área e ter força para arrastar todo mundo. O Rian, ele já não é um cara tão forte, ele é um jogador mais de área, mais próximo do gol. Ele, para sair da área e arrancar em velocidade, acho que ele já tem um pouco mais de dificuldade. Então, cada um se encontra dentro das suas características. Ele é um garoto ainda muito novo, mas faz muito gol, é um jogador muito frio na frente do goleiro e pode ter uma carreira muito boa no São Paulo e fora do país, né? E se um garoto como ele que faz gol se destaca, rapidamente ele vai para fora do país, isso é uma coisa inevitável.